Começa agora o programa que integra pesquisa e extensão por meio do projeto Nosso Bairro em Pauta da Universidade Fevale. Esse é um espaço onde discutimos mídia, consumo e cultura infantil. Está no ar o Nosso Bairro na TV. Você já parou para pensar o cheiro que lembra a sua infância? A comida da avó, o perfume do jardim ou até mesmo aquele cheiro de grama molhada depois da chuva? Essas recordações são mais importantes do que imaginamos. E é sobre isso que vamos falar a partir de agora. Uma pessoa que desde bebezinho ela vivenciou, ela experimentou aromas, diferentes tipos de perfumes, de aromas, de cheiros, ela vai ter um paladar melhor, um paladar com uma variedade de sabores. Ela vai identificar mais facilmente, eu diria que ela vai ter um paladar rico. E por quê? Toda vez que eu cheiro, toda vez que eu entro em contato, é um registro que eu tenho. Eu sempre tive uma infância bem feliz, na qual minha mãe sempre esteve presente. Eu era uma criança muito sensível, vivia doente, vivia com dor de estômago, dor de barriga, e com isso minha mãe vivia me dando chá. Hoje, se eu sinto cheiro de chá de camomila, cheiro de chá de funcho, eu já me retorno, já me vem aquilo de infância na memória. Todo final de tarde, quando a minha mãe chegava do trabalho, a gente sentava para assistir algum filme ou para ver a novela, e minha mãe fazia pipoca, era sempre pipoca de melado. Hoje eu sinto o cheiro até de pipoca queimada, qualquer cheirinho de pipoca eu lembro daquilo, porque é uma coisa que, quando eu era criança, eu gostava muito. Aquele momento junto com a minha mãe, de comer a pipoca e tomar chimarrão. E tem uma coisa muito importante, um fator muito importante relacionado com a questão dos sabores e da memória. São as experiências boas e ruins que eu tive. Por exemplo, se a minha mãe, quando eu era criança, ela me deixou entrar em contato com a salsa, com o alecrim, com o cheiro da carne, com o cheirinho do feijão. E isso eu via a minha mãe fazendo de bom gosto, ela me deixava participar. No momento que eu estiver em algum lugar e eu sentir cheiros similares, isso vai me remeter à infância. Então isso é muito importante. Eu guardo na memória a situação da convivência familiar com a preparação da polenta, que era feita inicialmente pela minha avó e depois passada para minha mãe, que também era descendente de italianos. No caso, a preparação da polenta, então, era com farinha de milho fina, numa panela de ferro, e depois que ela era pronta, já estava pronta, era colocada numa tábua especial de polenta, aquela tábua era de polenta, e era cortada com um fio de linha. E aí a gente servia no prato com fatias de queijo. Isso nunca deixou de estar presente na nossa infância. Era um alimento fundamental da minha família e da minha história pessoal que eu guardo até hoje. Tem a sopa que a minha mãe faz, que é uma sopa de feijão. Eu não gosto muito de feijão, nunca gostei muito. Mas quando eu era pequena eu lembro que a minha mãe fazia aquela sopa de feijão. E era uma coisa assim, que vinha toda a família, vinha os amigos, todo mundo gostava. E aquele cheirinho de feijão assim me fazia, eu não sei, eu não gostava de feijão, mas aquele cheirinho me deixava com uma vontade de comer aquela sopa e eu comia, realmente, eu gostava, adorava. O alimento, a comida, ela tem uma relação muito importante com o lugar, com as coisas que nos cercam, com as pessoas, com os acontecimentos. E o gosto, os sabores e o olfato são dois sentidos que estão diretamente relacionados com as emoções. Eu lembro também quando chovia, né? Dava aquele cheiro assim de terra molhada, grama e tudo. E isso me remete ao bolinho de chuva que minha avó fazia. Lembro, quando eu era mais pequena, eu sempre acordava de cheiro de pão de queijo, quando minha avó fez isso aqui. E daí eu tinha vontade de levantar e comer pão de queijo. A minha infância eu passei no campo, eu morei no campo.
E eu lembro a memória, assim, mas o que mais me desperta saudades, assim, daquela época, era do carreteiro com ervilha da minha avó, né? Porque eu lembro de eu ir com ela na horta, pegar as ervilhas, né, tirar da vagem e preparar o carreteiro na hora. Vamos para um breve intervalo e já voltamos para falar um pouco mais sobre infância contemporânea. Em tempos de fast food, será que a criança de hoje terá a oportunidade de guardar esses cheiros e aromas tão importantes para a memória afetiva? Ao longo dos anos, os alimentos tornam-se cada vez mais industrializados. Eles são práticos e substituem a comida caseira, mas fica um alerta: além de prejudicar a saúde se consumido em excesso, esses produtos ainda afetam o contato da criança com aromas e sabores naturais importantes para constituir sua memória. Qual será o cheiro e sabor da infância dos nossos tempos? Se eu misturar sabores para a criança, se eu fizer uma papa de legumes e liquidificar, por exemplo, eu vou misturar o sabor da cenoura, o sabor da abobrinha, o sabor do arroz, vai ficar um sabor único. A criança não vai aprender a distinguir o cheirinho da cenoura, o cheirinho da abobrinha, do arroz. Então é muito importante que a criança, desde cedo, ela entre em contato com os sabores distintos, tá? E com certeza vão ficar na memória. Eu tenho 2 filhas hoje, uma de 23 anos e outra de 34 anos. A primeira, mais velha, Ana Terra, eu consegui amamentar até 6 meses de vida dela. Eu tinha uma dificuldade em amamentar depois do parto, foi uma situação mais complicadinha, e ela começou a se alimentar já de nenezinho, assim. Eu comecei a dar frutas, vitaminas de frutas, batidas de fruta, e depois de um determinado período ela começou a se alimentar então com mais outras comidas de casa, e eu adquiri o hábito de trabalhar com ela, de passar para ela os sabores de comidas naturais, de comida integral. E aí, até os 3, 4 anos, a gente fez isso. Em que ela estava crescendo assim nesses primeiros anos. Depois, quando ela entrou para a escola, aí a coisa foi se transformando um pouco mais. Aí realmente entrou para uns lanchinhos mais industrializados. O que a indústria faz? Ela tenta colocar no pacote e consegue muitas vezes, porque os jovens, mas principalmente as crianças, elas sentem uma atração muito grande pela imagem. Então, os pacotes, as garrafinhas, todas as embalagens de produtos industrializados, elas são pensadas, construídas para pegar pela boca, pelos olhos, principalmente, à primeira vista, né? Que a criança tem essa atração pela embalagem e consuma o produto. Então, a questão das embalagens atrativas são um desafio, né, para quem trabalha com comida, porque nós precisamos superar essa criação e sermos melhores em termos de preparo de comida cada vez mais, para conseguir fazer com que as crianças retornem e tenham esse prazer de comer um alimento natural. Eu diria assim, ó, que há 20 anos atrás ainda, nós tínhamos assim essa vivência, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, na nossa cidade, aqui em Novo Hamburgo e arredores, ainda aquela vivência, aquele contato da criança, do adolescente, com a refeição caseira, com os alimentos mais naturais. Porém, com todo esse processo nas últimas décadas de industrialização da praticidade, a questão das mães saírem para o mercado de trabalho, muitas pessoas também por acomodação, não é por falta de tempo de fazer o alimento, porque tem pessoas que optam pela praticidade, comprar o alimento pronto, embalado, congelado, comprar o suco de pacote, o suco de garrafinha, de caixinha. O
que aconteceu? Todo esse envolvimento dessas últimas gerações, ou da última geração, principalmente dos adolescentes de agora, eles ficaram assim privados desse contato. Tá? Então, o paladar deles acabou se desenvolvendo com os gostos da indústria, com os sabores dos pacotinhos, do nugget, dos empanados, dos congelados, enfim, dos bolos artificiais, dos biscoitos de pacote, dos recheados e de toda essa gama de produto que nós encontramos nos grandes, pequenos supermercados e até mesmo restaurantes. O prazer de tu pegar e fazer a tua comida, eu acho que isso espero que não se perca, né? Porque isso é como se tu doasse ali tudo que tu tem na hora, no momento ali, tu desse teu melhor para servir os outros ou a ti mesmo, né? Te agradar. Eu acho que isso a comida industrializada nunca vai conseguir, né? Esse gosto. Em 1980 surgiu nos Estados Unidos a expressão comfort food. Para quê? Isso surgiu porque como lá tem um consumo muito elevado, é tradição, nós inclusive o mundo importou a questão dos lanches rápidos, cópia, né, dos americanos. Eles criaram esse comfort food para tentar resgatar aquela vivência, aqueles valores, aquela questão da comidinha caseira. E nós no Brasil também hoje, com a gastronomia, com a nutrição, nós estamos fazendo um trabalho nesse sentido. Fazer o quê? Tentar fazer com que a refeição, com que a comida preparada, ela se aproxime, pelo menos, um pouco mais, que ela faça com que a pessoa tenha lembranças da infância, que o ambiente onde a comida é servida seja acolhedor. Hoje, nos domingos ainda, a gente se reúne tudo em volta da mesa para almoçar e é aquela comida que a minha mãe faz. A maionese dela, a carne de panela dela, isso é um hábito que a gente tem que a gente vai levar para o resto da vida. Mas sim, eu vejo que com o tempo realmente houve uma troca de hábitos. A gente percebe que antes a gente se reunia todo mundo junto para comer aquela comida feita pela mãe, comer aquela comida caseira. Mas hoje, com o passar do tempo, com essa praticidade do dia a dia, a gente acaba se afastando um pouco das pessoas, acaba se afastando um pouquinho de quando a gente era pequeno, daquela nossa infância, e começa a modificar toda a nossa rotina. No meu trabalho, eu como sempre em restaurantes, né? Em função do tempo, mas eu sinto falta do dia a dia mesmo, de chegar em casa, como era antes, né? Chegar da escola, ter aquela comida quentinha já te esperando. Nós incentivamos o comer com a família, pelo menos nos domingos. Durante a semana, na gastronomia, a gente também orienta técnicas de adiantar o preparo do alimento em casa. A família é meio separada, assim, mas quando a gente pode, reúne para fazer churrasco de domingo, né? Que antigamente tinha muito isso, a gente fazia festas de aniversário, fazia churrasco também, todo mundo junto ali, né? Então hoje ainda se mantém isso. As pessoas não têm mais aquele hábito cultural da convivência, muitas vezes. Em casa, às vezes, tu vê que tem uma pessoa que está consumindo um produto industrializado X e outro membro da família está consumindo num outro ambiente um outro produto industrializado. Tu abre a geladeira e tu vê que tem uma gama de produtos industrializados de acordo com a preferência de cada um. Então, perdeu-se muito aquela questão do cozinhar na panela, do reunir a família, do comer junto. Porque onde tem alimento, isso desde que o mundo é mundo, desde que o ser humano existe, o alimento sempre foi um motivo de encontro. E com a questão do consumismo, muitos desses valores se perderam. E nós precisamos resgatar. E através das várias áreas de estudo, da gastronomia, da nutrição, da história, da sociologia, porque comida ela tem uma relação com praticamente todas as áreas, nós temos que tentar resgatar essas questões culturais
de manter o hábito da refeição juntos, de partilhar o alimento, de colocar na panela ingredientes bons, orgânicos, o mais naturais possíveis e evitar ao máximo o consumismo que hoje, infelizmente, domina a população. Então, nós temos que melhorar nesse sentido. E isso irá contribuir para que as nossas gerações, as crianças, os jovens e os futuros que virão, tenham um ambiente, uma vida melhor, mais saudável. O nosso Bairro na TV termina aqui. Na próxima edição vamos continuar discutindo a relação entre mídia, infância e consumo. Para saber mais, acesse nossa página no Facebook e nosso canal no YouTube. Até mais!